Importa que o Senhor seja o único. Importa, Deus, que o Senhor seja, Deus, o único Senhor. O único Senhor, Deus, das nossas vidas. Que possamos declarar e proclamar, Senhor, o Senhor sendo o nosso Senhor. O Senhor sendo o nosso pastor. Pai, quando nós declaramos isso, quando nós vivemos isso, a Tua palavra diz que não teremos falta de nada. Não teremos falta da Tua presença. Não teremos falta, Senhor, do Senhor. E isso nos basta, Deus. Nós não queremos, Senhor, outras coisas, Pai, senão, Deus, estar na Tua presença. Senhor, nessa noite, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma. Pedimos, Senhor, que a nossa alma se aquiete nessa hora e que a nossa mente, Deus, esteja ligada ao trono da Tua graça, para que possamos, Senhor, ter o entendimento e a compreensão da Tua palavra, Senhor, dita aqui nessa noite. Nos dá, Senhor, sabedoria. A Tua palavra diz, Deus, que o Senhor dá sabedoria livremente àquele que pede. Senhor, e nessa noite eu te peço que venha o Teu Espírito, Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento. Que a Tua palavra, Senhor, a semente que for lançada aqui hoje, Pai, nessa noite, já foi falado aqui, Senhor, na abertura. Nós cancelamos, Pai, toda a terra ruim, Deus. E pedimos, Pai, que essa semente que será lançada nessa noite, ela venha, Senhor, em nome de Jesus, frutificar. Senhor, eu declaro, Pai, que através do conhecimento dessa palavra, Deus, vidas serão transformadas, vidas serão resgatadas, vidas serão libertas, vidas serão curadas, famílias serão restauradas, Deus. Através, Senhor, dessa semente lançada nessa noite, nós ouviremos, Pai, o mover e o poder do Senhor sendo manifesto aqui nessa cidade, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Quem crê, recebe, diz amém. Dá um aplauso ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Antes de você sentar, olha bem no olho desse irmão aí que está do seu lado e diga assim: não negocie a sua fé. Glória a Deus, e pode se assentar em nome de Jesus, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Já usou sua boca de profeta aí nessa noite, declarando para que não negociemos a nossa fé, amém? Abra lá sua Bíblia em Daniel 3. Daniel 3. Nós vamos decorrer um pouco. Nós vamos falar hoje sobre o fogo que liberta. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos falar sobre esse fogo que traz cura, esse fogo que traz libertação, esse fogo que traz, em nome de Jesus, a salvação para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Daniel 3. A palavra é bem comprida, mas eu vou me adeter aqui, depois a gente vai lendo o 3 todo. Mas pega lá no 16, a partir do 16. Diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui essa palavra, depois você pode ler toda ela ali, leia Daniel, leia a Bíblia toda, amém? Glória a Deus, aleluia, se alimente todos os dias. Mas eu quero me ater aqui nesse capítulo 3, e a gente vai passear um pouco aqui em alguns versículos,
E aqui fala um pouco a respeito desses 3 jovens. 3 jovens que decidiram permanecer fiéis ao Senhor, fiéis a Deus, mesmo diante da ameaça da fornalha. Então a gente vê aqui que esses homens, esses 3 homens, esses 3 jovens, né, eles permaneceram fiéis, mesmo diante dessa ameaça de ser jogado na fornalha ardente. Aqui essa passagem, ela nos ensina sobre fidelidade, sobre coragem e o cuidado sobrenatural de Deus com as nossas vidas, amém? Mas isso começou lá em Daniel 1, né, falando a respeito de um momento em que eles foram levados ali para a Babilônia, né? Daniel, se você não sabe, Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí ali, quando eles foram levados, né, para a Babilônia, preste bem atenção nisso, meus irmãos. A Bíblia fala em Romanos 12, não se deixem amoldar por este mundo. Então preste bem atenção no que o Senhor vai falar essa noite, amém? Glória a Deus. Abra a sua mente, abra os seus ouvidos. A Bíblia fala que nós prestamos um culto racional ao Senhor. É um culto com entendimento, amém? Não é um culto alienado, nem um culto de corpo presente. Como foi falado aqui no domingo, né? Hoje o pastor foi fazer um ofício fúnebre. Um culto de corpo presente, gente, é ofício fúnebre, ok? Então a Bíblia está dizendo a respeito disso. A Bíblia diz que nós prestamos um culto racional, não é um culto alienado, que a gente se joga no chão e não sabe o que está acontecendo. Não é sobre isso. É um culto racional, com entendimento, amém? Então, em nome de Jesus, essa noite vai cair ao teu entendimento a respeito dessa palavra, em que nós não prestamos culto a outros deuses, nós não nos dobramos a outros deuses, amém? Nós não nos dobramos em relação a circunstâncias, situações, mesmo em meio a situações e circunstâncias, nós não nos dobramos a outros deuses em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, quando eles foram levados para a Babilônia, uma das primeiras coisas que aconteceu foi que o rei trocou o nome deles. Trocou o nome de Daniel, né, para Beltesazar, Ananias para Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Então ele trocou já o nome, porque eles foram para outra terra. E naquela terra, como eles iam como servos, como escravos, ele já começou trocando o nome deles. E até então ali, né, a gente começa a entender, mas um pouco depois, eu vou correr um pouco aqui, que é só para a gente entender a história. Um pouco depois, também o rei falou assim, olha, esses jovens vão ser alimentados com as minhas iguarias, com vinho, com carne. E aí Daniel se posicionou. Até o nome ele falou, até aqui vai. Mas no momento em que o rei falou assim, agora vocês vão se alimentar daquilo que eu dou, rei da Babilônia, Daniel se posiciona. Ele se posiciona e fala assim, não, eu não vou me alimentar do que essa terra dá. Amém? E ele fala assim, não, eu não vou me alimentar. E aí o servo do rei que precisava alimentá-los, que foi mandado para alimentá-los com as iguarias do rei, falou assim, eu tenho medo do que o rei pode fazer, porque eu preciso que vocês fiquem fortes, porque vocês vão servir ao rei. Então eu preciso que vocês fiquem fortes. E Daniel falou para ele assim, olha, não tenha medo, né, nos alimente, né, desculpa, gente, esqueci o nome agora. Com cereais, né? Com cereais, com hortaliças, com frutas, e então você vai ver que nós vamos ficar fortes. Só para vocês entenderem um pouco a história. Então isso começou já lá Daniel se posicionando, e eu achei tão lindo, porque quem se posicionou foi Daniel. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego se juntaram a Daniel nesse posicionamento, amém? Glória a Deus. Ou seja, você tem escolha.
aonde você estiver, você tem escolha. Ou você se posiciona, né, para servir ao nosso Deus, ao nosso Senhor com entendimento, com graça, ou você não se posiciona e fica servindo ao Deus desse século, ao Deus deste mundo. Amém? Glória a Deus. Então, ali, primeiro, né, a gente começa a entender que Daniel decidiu não se contaminar. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, ok? Então, nós temos que nos decidir a não nos contaminar com tudo aquilo que nos é oferecido. A Bíblia fala que tudo me é lícito, irmãos, amém? Mas nem tudo me convém. Está tudo na sua frente. Mas não é porque está na sua frente que te convém. A palavra santificar é se separar, ok? Ali naquele momento, Daniel, ele decidiu se santificar, ele decidiu ser separado de todos aqueles que estavam, né, dentro daquelas iguarias, dentro, né, daquele banquete. Ele decidiu se separar. É sobre isso, é sobre uma decisão, irmãos. Você decide como você quer caminhar com o Senhor. Ou você caminha frouxo, né? Frouxo que eu digo é largo, né? Existem dois caminhos. A Bíblia fala sobre o caminho de vida e o caminho de morte. São dois caminhos. Então eu preciso decidir, nós precisamos decidir qual é o caminho que nós queremos andar. Amém? E então ali, a pressão do mundo, né? A pressão não fez com que esses homens se dobrassem. E a pressão do mundo, ela não deve mudar a nossa adoração. Ela não mudou ali a adoração de Daniel, não mudou a adoração de Sadraque, Mesaque e Abednego. É sob pressão, gente. Alguém aqui já foi enfiado numa fornalha? A pressão de hoje é o frio, gente. Olha aí, só olhar para o lado. Ai, está muito frio. Ó a pressão. Ó a pressão. Queria que Jesus voltasse no dia de jogo. A pressão do mundo, ela não pode mudar a nossa adoração. Daniel 3, 4 ao 6. Ali foi dada uma ordem a todos. Olha lá. 4 ao 6, vamos ver. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhe é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem, presta atenção, o que isso parece para você? Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, do cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, não parece um culto, gente? Aí ele fala assim: prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Parecia até um culto. Mas sabe o que a gente precisa? Por isso que eu falei, gente, é um culto racional, um culto com entendimento. Nós precisamos discernir a que Deus nós estamos prestando o nosso culto. Nós precisamos ter esse discernimento, ter esse entendimento. A que Deus nós estamos prestando o nosso culto. Quem conhece a Deus verdadeiramente não se curva diante de outros deuses. Precisamos conhecer o nosso Deus verdadeiramente. A Bíblia fala a respeito do culto racional. Ele é intencional. É intencional. Eu tenho a intencionalidade de chegar aqui e adorar ao Senhor de todo o meu coração, com toda a minha força. Amém? É intencional. Muitas vezes, como já falei, a gente está aqui de corpo e não de coração. Sabe o que é triste, gente? Uma madrugada essa, o Senhor, eu orando pela igreja, o Senhor falando assim para mim: o meu povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Gente, eu urrava de madrugada. Vocês entendem, vocês têm noção do que é isso? Nós honramos ao Senhor com o nosso lábio, mas o nosso coração está longe.
Muitas vezes nós estamos aqui, mas o nosso coração está longe do Senhor. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso corpo. Você entende isso? Esses dias um menino falou para mim assim, você vê que eu não paro quieta. Às vezes eu estou ali sentada e eu estou assim, né? E eu não entendia, mas é algo do meu corpo, é algo do meu espírito, da minha alma. Assim, eu não consigo ficar quieta. E teve um menino outro dia que falou para mim, você sabia que lá no tempo do muro, o pessoal ficava assim, ó, porque eles entendiam que toda a célula do corpo precisava louvar? Vocês estão entendendo, gente? É sobre isso, é sobre você entender que cada célula do teu corpo precisa louvar ao Senhor. Cada momento da sua vida você precisa louvar ao Senhor, amém? E não negociar essa adoração, não negociar esse louvor. Sabe, a gente corre o risco, gente. Aqui, a Bíblia está dizendo que a maioria se dobrou. E você sabe que a gente corre o risco de entrar no meio dessa maioria? Quando a gente não vem para o Senhor com o nosso coração entregue, com um culto racional, com um culto de entendimento, a maioria está lá. E a gente vai. Parece uns alienados atrás. E a gente corre o risco, gente, de ir para o inferno junto com esse povo. Vamos acordar, amém? Aleluia. Me deixa ser profeta na sua vida nessa noite. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aqui, a maioria se dobrou à imagem que Nabucodonosor construiu dentro dessa passagem. Gente, entenda algo. A voz do povo não é a voz de Deus. Muitos falam assim, a voz do povo... Não. A voz de Deus está aqui, ó. É a palavra dele, que é ininterrupta, amém? Que é incorruptível. Essa é a voz de Deus. Quando o povo levantou a voz e pediu um rei, deu bobagem. Então a voz do povo não é a voz de Deus, amém? Glória a Deus. Verso 8. Nesse momento... alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram. Mesmo em meio à pressão ali, eles não se dobraram. Todos, a maioria, se dobrou. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não. Aí você pensa assim, uau, né? Nossa, não me dobrei, tá tudo certo. Já venci. Só que, gente... ali, eu comecei a rir sozinha, né? Falo, gente, crente não tem paz, né? Crente de verdade não tem paz. Tem a paz que excede todo entendimento que vem do Senhor, amém? Glória a Deus. Mas existem uns enviados de Satanás que, olha, não deixa a gente quieto. Quando você acha que está bem, vem os enviados. Aí os enviados vêm e falam assim, ô rei, tem uns lá. Aqueles lá que são servos do Senhor, não se dobraram. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram. Olha só os enviados. Os astrólogos se aproximaram a Nabucodonosor. E falaram assim, lembraram, né, o rei, aqui o Senhor falou um decreto. E esse decreto precisa acontecer. E aqueles 3 lá não se dobraram. Olha que terrível, gente. E aí, então... Desculpa, gente. Me perdi um pouco aqui. E aí, então, eles relembraram desse decreto falando que esses 3 jovens não tinham se dobrado. E daí, no verso 14 e 15, é que tem bastante coisinha aqui. Nabucodonosor lhes disse... Falou para Sadraque, Mesaque e Abednego, ele falou assim, porque lembra, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel eram servos, né, do rei Nabucodonosor. E aí, ali naquele momento, ele chega para Sadraque, Mesaque e Abednego e fala assim, gente, vocês não se dobraram mesmo? E ali eu lendo, eu falei assim, nossa, olha só, já existiu um decreto,
Ok? E olha a benevolência do Senhor já. Você já começa a entender aqui a bondade de Deus em relação a esses homens. Aquele decreto já existia. Chegou o enviado de Satanás para lembrar ao rei que eles não tinham se dobrado e existia aquele decreto que ele tinha que jogar na fornalha. Aí o rei chegou para Sadraque, Mesaque e Abednego e falou assim: vocês não se dobraram? Ó, presta atenção. A hora que tocar o pífaro, a hora que tocar as trombetas, a hora que tocar, então daí vocês se dobrem. Agora, quando vocês ouvirem o som, no 15, da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrar-os das minhas mãos? Esse aqui é o Nabucodonosor falando. E aí então vem o 16 que nós lemos. Sadraque, Mesaque e Abednego falando assim: olha, pois então o Senhor pode nos jogar na fornalha, porque Deus há de nos livrar. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não vamos nos dobrar. Amém? Glória a Deus. E sabe o que é interessante aqui, gente? O rei, ele tenta dar essa chance para eles, porque eles eram os servos do rei. Mas eles não negociam a sua fé. Eles não negociam seus princípios. Eles permanecem firmes, mesmo sem a garantia do livramento. Muitas vezes nós queremos ver a garantia do livramento para daí, Senhor, o Senhor vai me livrar? Aí eu vou. Nós queremos ver a garantia do livramento. Isso é a plena convicção de quem não sabemos quem nós servimos. E o que é fé, gente? É a convicção daquilo que eu espero, daquilo que eu creio. Então, quando nós não vamos, porque nós esperamos primeiro entender o livramento, isso é medo. E medo é contrário de fé. Nós não podemos, nós não fomos chamados para viver no medo. A Bíblia fala que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. É sob esse espírito. Amém? E pessoas, homens e mulheres cheios do Senhor não andam com medo. Não andam. É uma afirmativa. Amém? Não andam com medo. Quem está cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, não tem medo. Amém? Aqui, a fidelidade a Deus é demonstrada quando eles escolhem obedecer. A fidelidade a Deus na nossa vida é demonstrada quando nós escolhemos obedecer ao Senhor mesmo sob pressão, diante de um posicionamento. E sabe o que o Senhor me fez pensar aqui? Olha só, gente, que terrível isso. Nesse momento que o rei falou para eles: olha, eu sei, né, penso eu, o rei falando assim, eu sei que vocês ouviram, mas quem sabe vocês não entenderam, então eu vou falar mais uma vez para vocês, para dar a chance de vocês se dobrarem diante dos meus deuses, dizendo mais ou menos assim: faz por fora. E às vezes a gente pensa exatamente assim: não, eu vou me dobrar, mas Deus conhece o meu coração. Sim, Deus conhece o seu coração. A Bíblia fala que Ele sonda e esquadrinha o nosso coração. Vocês estão entendendo, gente? Vamos vigiar. A Bíblia fala para nós vigiarmos, gente. Vigiar, vigiar, vigiar. Que nós corremos o risco, sim, de no meio de uma pressão, nos dobrarmos. E no nosso íntimo mesmo pensar dessa forma. Mas Deus conhece o meu coração. É só para me livrar dessa. Sinto muito. No meio da pressão,
muitas vezes nós nos dobramos. E depois a gente quer ainda justificar. Ah, Deus conhece o meu coração. Sim, gente, Ele conhece. Mas eu quero crer que Deus está levantando uma geração que não negocia sua fé e não se dobra diante de circunstâncias, não se dobra diante de situações, não se dobra diante de pressões, amém? Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, nós não vamos nos dobrar, gente. Em nome de Jesus. Nós somos um povo forte, um povo guerreiro, amém? Aleluia, glória a Deus. Verso 19. Então Daniel, pulei. 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. Ele ficou tão brabo que era para ir, para não voltar mais. Mas eu quero declarar em nome de Jesus nessa noite, que assim como a oposição aumenta 7 vezes mais a pressão, você vai ser curado 7 vezes mais, sua bênção vai ser 7 vezes mais, a graça vai ser 7 vezes maior na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quanto maior a promessa, maior vai ser a oposição. Lembra do Davi? Davi, você vai ser rei. E aí, qual foi a oposição dele? Um baita de um gigante. Aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego é a fornalha. Essa é a oposição. Essa é a pressão. E você? Qual é a oposição? Qual é a pressão que você está enfrentando hoje? Eu quero dizer para você se levantar, se posicionar, não se curve diante das circunstâncias. Essa luta não é sinal de abandono, mas de evidência daquilo que te espera. Amém? Não é sinal de que o Senhor te abandonou, não é sinal de que o Senhor está te ouvindo, não é sinal de que o céu é de bronze, porque a gente ora, o céu está de bronze. Não. É evidência daquilo que o Senhor está preparando, é evidência daquilo que te espera, é evidência da promessa que está logo ali, que você vai conquistar em nome de Jesus. Depois que você atravessar o mar, vai cantar o hino da vitória. Amém, Miriam? E o Senhor me lembrou a respeito disso, né? Que Deus falou para Moisés, diga ao povo que marche. Deus não falou para Moisés, diga ao povo que lute, diga ao povo que se prepare. Não, diga ao povo que marche. Foi falado aqui no domingo, sobre nós não pararmos, sobre nós caminharmos. Existe uma promessa sim, existe situações e circunstâncias existem que nós enfrentamos em meio ao processo, mas a Bíblia está dizendo que não pare. Não pare em meio à circunstância, não se dobre na pressão, continue, permaneça, prevaleça. O Senhor é conosco, amém? Aleluia! A Bíblia fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo. Eu sempre repito isso, gente. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor está conosco, amém? Até a consumação dos séculos. Consumou já? Então qual é a promessa dele? Ele está conosco. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Às vezes eu fico parecendo uma doida. Às vezes eu estou andando na rua assim, orando. E eu falo, Senhor, né, uma situação, uma pressão que acontece. Eu falo, Senhor, o século não consumou ainda. Então o Senhor está comigo. Então bora lá, vamos comigo. É sobre isso. É sobre isso. É nisso que nós vamos ter fé para enfrentar as situações, as batalhas, as circunstâncias. Em nome de Jesus, é caminhando, não parando. 24 e 25. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros. Olha que lindo.
não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E olha só, gente, o momento que eles foram, os servos foram jogados, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, os servos que jogaram, eram 2 servos que jogaram eles lá, eles morreram. Só de se aproximar, para você entender o quanto era quente e realmente que morreria. Então, esses 2 que foram jogar morreram na hora, antes mesmo de chegar na fornalha. E jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que no momento em que o rei foi dar uma espiada, para ver se eles estavam tostados, ele fala assim, escuta, não era 3 que vocês jogaram lá? Sim, senhor, eram 3 que nós jogamos lá. Mas espera aí, eu estou vendo um quarto. Tem um quarto e eles estão passeando no meio do fogo. E esse quarto tem a semelhança do Filho dos deuses. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Que coisa mais linda! Isaías 43, 2 diz, quando passar pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? A Bíblia não está falando que nós não vamos passar. A Bíblia não está falando que Ele vai nos livrar do fogo. Ele está falando assim, ó, quando você passar, não tenha medo, porque eu vou te livrar. E olha que coisa mais linda ainda. Ele fala assim, ó, nem a chama vai pegar em você. E a Bíblia fala aqui que Sadraque, Mesaque e Abednego saíram de lá nem chamuscados, gente. Não chamuscou, não queimou nem os cabelinhos do nem os cabelinhos do braço queimou. O Senhor livrou. E sabe o que foi mais lindo ainda? Não só nada queimou eles, mas uma coisa queimou, o que estava amarrando eles. Aquilo que prendia eles queimou. Aquilo que estava amarrando eles queimou. Se dissipou ali naquele fogo. A única coisa que queimou era aquilo que te prendia. E eu quero declarar em nome de Jesus que essa fornalha, essa situação, essa circunstância que você está passando, em nome de Jesus, a única coisa que vai queimar é aquilo que te prendia. A única coisa que vai cair é aquilo que prendia você de caminhar, de você continuar, de você avançar, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor glorificando a Ele? Aleluia! Glória a Deus. Esses homens, eles foram guardados pelo Senhor no fogo, em meio ao fogo. O rei, ele esperava ver somente os 3, mas ali ele viu o 4º homem junto andando. O fogo não queimou nada neles, nem feriu, né? Não alterou nem a identidade deles, mas queimou aquilo que limitava eles, que estava prendendo, que limitava. Estando posicionado, você sairá da fornalha mais livre do que você entrou. Em nome de Jesus, amém? Quando nós nos posicionamos, não deixando, não nos dobrando perante aos deuses deste mundo, não nos dobrando perante as pressões, não nos dobrando perante as circunstâncias, não nos dobrando perante ao homem, gente. Quando a gente se posiciona, não nos dobrando em relação a outros deuses, a outras situações, a Bíblia aqui está dizendo exatamente isso, que nós sairemos desse lugar, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego saíram, livres, libertos, amém? Eu estava comentando com umas irmãs aqui no começo, e isso é um pouco mais para frente. Vocês sabem por que Daniel não foi comido na cova? Porque leão não reconhece cheiro de óleo. Daniel se prostrava 3 vezes ao dia, mesmo sendo decretado que não era para orar. Existe um decreto, não pode orar. Ele abria a janela para todo mundo ver que ele estava orando. Você não precisa nem de decreto.
Está entendendo o posicionamento, gente? Precisamos nos posicionar. Precisamos orar. Por que o leão pega a gente na esquina? Está faltando óleo. Tem muita carne aí. Muito sangue vertendo. Precisa verter mais óleo. Na prensa, o que verte é óleo. Então, quando nós estamos sendo prensados, quando estamos sob pressão, sendo prensado, se verter óleo, o leão não pega. Na pressão, vem para fora o que está dentro. Presta atenção. Amém? Glória a Deus. Deus está mudando decretos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? E aqui, no momento em que o rei Nabucodonosor viu então, que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam livres, ele disse, louvado. Olha só, gente. O rei que tinha feito um decreto para adorarem os deuses que ele tinha feito. Ele diz, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que coisa linda. Gente, essa semana, estava contando para o pastor agora à tarde. Ela nem está aqui agora. Tem uma moça que ela está aqui há algum tempo já, se batizou aqui. E eu recebi 2 clientes, que ela também já atendeu essas 2 clientes. E elas falaram assim, fulana está na sua igreja? Falei, tá. E elas falaram, meu Deus, não dá para acreditar. Eu falei, por quê? Aí elas meio que comentaram assim por alto. Ela falou, ela está até diferente. Porque elas estão vendo. Eu falei, então tá bom, gente. Então, mediante ao testemunho dela, eu convido vocês para vir para a igreja. A gente vai. Mediante o testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego aqui, uma nação se dobrou ao nosso Deus. O decreto foi alterado, o decreto foi mudado. Como está sendo na nossa vizinhança? Na nossa família, não precisa ir muito longe. Como está sendo? O nosso testemunho está mudando o decreto lá dentro? O nosso testemunho está mudando o decreto no nosso trabalho? O nosso testemunho está alterando o decreto na nossa vizinhança? Os nossos clientes estão se dobrando ao Senhor? Aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram à pressão, não se dobraram às circunstâncias, continuaram fiéis ao Senhor. E por isso, então, eles foram livrados. Por isso, então, eles puderam sair livres. E ao momento que eles saíram livres, o próprio rei que decretou a morte deles se dobrou ao nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. O seu posicionamento dentro do lar, da empresa, sem negociar a sua fé, vai fazer com que decretos sejam alterados a respeito, não só na sua vida, mas da família e também, por que não dizer, da nação. Amém? Em nome de Jesus. É o nosso posicionamento, gente. Aqui o posicionamento desses 3, desses 4, porque começou com Daniel. Vocês conseguem entender que pessoas nos seguem? Que nós fazemos discípulos? Pastora, mas eu não discipulo na igreja. Mas você faz discípulo na sua casa, você faz discípulo na sua família, você faz discípulo no seu trabalho. Daniel aqui, ele decidiu. Mas perante a decisão dele, ele já ganhou 3 discípulos. Quem está te seguindo? Ou para onde está te seguindo? Amém? Que nós possamos, então, nos posicionar para que esses decretos sejam mudados. Aqui a nação reconheceu o Deus verdadeiro através da vida desses 3 homens. A nação, gente. A gente não sabe muitas vezes para quem nós estamos pregando. Esses dias eu vi, domingo que foi o dia do pastor, eu vi um vídeo junto com a Rebeca, eu achei a coisa mais linda. Eles fizeram fotos
de alguns pastores quando eram crianças. Gente, a gente não sabe quem vai sair de lá. Os profetas, os ministros, as ministras de louvor, as líderes de mulheres, os líderes de homens. E eu achei coisa mais linda. Você não sabe, muitas vezes, com quem você está falando. Às vezes você está pregando para alguém que vai ganhar nações para Jesus. Amém? Glória a Deus. Às vezes você não vai falar para as nações. Mas às vezes você... embolou tudo. Às vezes você vai ganhar uma pessoa, você vai falar de Jesus para uma pessoa que vai falar às nações, vai ganhar as nações. A fornalha não foi construída para nos matar, amém? Glória a Deus. A fornalha não foi construída para nos matar, mas para revelar a glória de Deus, amém? Por isso, permaneça firme. Nós entregamos a vida para o Senhor Jesus, amém? Todos aqui entregaram a vida para o Senhor Jesus? Amém. Quando nós entregamos a vida para o Senhor Jesus, a nossa vida está nas mãos dele. Então, quando nós entramos em alguma situação, em alguma circunstância, creia que é para a glória dele ser revelada em nome de Jesus. Amém? Quando Deus entra na fornalha, o fogo perde as forças e passa a servir ao propósito do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, você pode se colocar de pé? Aleluia, glória a Deus. Hoje é uma noite de posicionamento. Olha lá, para terminar. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar que essa fornalha, essa situação, essa circunstância vai gerar promoção na sua vida, em nome de Jesus. Promoção no seu trabalho, promoção na sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloca a sua mão no coração. Os irmãos vão cantar uma canção e nós vamos orar.